Este programa tem o apoio do Continente. As novas refeições funcionais da Cozinha Continente funcionam para todos. Feitas de raiz por chefes e nutricionistas com ingredientes frescos, estas refeições são práticas e saborosas e trazem benefícios concretos para o seu bem-estar. Se a vida passa a comer, então passemos a comer melhor. Continente. É de toda a gente. Seja muito bem-vindo ao Aprender a Comer, sempre com a nutricionista Mariana Chaves, e uma vez por semana respondemos a dúvidas de nutrição dos nossos ouvintes. Olá, Mariana. Olá, Nelson. A Maria enviou uma mensagem para marianachaves@observador.pt e ela pergunta como funciona exatamente a regra dos 3/3 da sopa. Aposto que não vou chegar ao final do programa sem me enganar nesta expressão. A regra dos 3, estás a ver? Já está. 3/3 da sopa. Eu acho que já falamos disto aqui até, não foi? Já falámos. Porque esta regra, portanto, nós já falámos duas vezes, vamos dizer assim. Falámos de sopa duas vezes, uma delas em que introduzimos este conceito dos 3/3 da sopa, e há pouco tempo falámos de sopa em geral, mas mais sopas funcionais, onde eu referi apenas um bocadinho destes 3/3 da sopa, um bocadinho desta estrutura que eu costumo sugerir como base para uma sopa de legumes equilibrada, mas que também quero fazer o disclaimer que isto não é uma regra científica. Isto é apenas aqui uma estrutura que tem ajudado muitas pessoas a organizar melhor o que colocam na sopa, porque queremos garantir que no resultado final nós temos um equilíbrio nutricional entre os legumes que lá pusemos, para que sejam ricos em fibra, para terem algumas vitaminas, como por exemplo o beta-caroteno, para terem magnésio, etc. Portanto, o que está por trás desta regra é a ideia de uma sopa, também importante, ser só feita com vegetais. Ou seja, não é... claro que nós portugueses temos sopas ótimas, não é? Faz parte da nossa cultura e ainda bem que o temos. Tu vais tirar a batata, não vais? Eu sabia. A ideia não é ser uma sopa rica em amido. Claro. A ideia é ser uma sopa rica em vitaminas, aquelas que se preservam com o calor, obviamente, em fibra, em antioxidantes, em fitoquímicos, e que seja também uma comida de conforto, que isto também é importante. Aí nesta altura sabe super bem. Muito bem, não é? E também não esquecer que podemos sempre pensar que temos que variar, não é? Portanto, aqui coisas importantes, nós temos que variar na sopa, estar sempre a comer a mesma sopa não só faz com que se calhar todas as pessoas que experimentam essa sopa começam-se a fartar, claro. E depois também não temos a oportunidade de ter preferências e diversificar, porque faz parte da alimentação saudável diversificar. Portanto, a sopa é suposto ser um prato leve, com uma densidade calórica baixa, ou seja, com poucas calorias por colher, vamos dizer assim, mas com uma densidade nutricional alta. Então, e como é que dividimos isto em 3 partes? Vamos lá ao primeiro terço. Então, o primeiro terço será de vegetais que deem consistência à sopa. Porquê? Pela razão que dizias há pouco. Para não meter batata. Exato. Mas que se pensarmos, a batata realmente é um alimento que dá, um tubérculo que dá muita consistência em qualquer prato, e portanto, nós ao colocarmos, porque às vezes as pessoas dizem, é só uma batata pequenina, mas nós ao colocarmos aquela batata pequenina... E de facto a intenção é mais torná-la mais cremosa, no fundo, Exato, queremos que fique mais cremosa, mas estamos a tirar imenso espaço de vegetais que, para que ficassem cremosos na sopa, teríamos que pôr em grande quantidade. E nós temos objetivos de vegetais diários que devemos cumprir, e a sopa deveria realmente ser aqui, e é uma excelente cota-parte para atingirmos esse objetivo. Mas então, que vegetais é que dão mesmo esta consistência de cremosidade? A couve-flor, claramente. Essa claro. Não há dúvida. Mas depois também temos a courgette e a chuchu. Eu uso chuchu. O chuchu, exatamente. Gosto muito. O chuchu. Claro que nós podemos colocar estes 3 e o chuchu tem um problema, é que é assim meio fibroso, não é? Depende se ele estiver a passar de prazo, se calhar. Até nas mãos, às vezes, ao fazer a sopa, se nota essa textura mais fibrosa, fibras, não é? Sim, mas é mesmo isso, se já estiver a passar do ponto. Exato. Mas, para além da courgette, do chuchu, da couve-flor, o nabo também muitas vezes ajuda nesta consistência. Ia perguntar-te se ele não entrava aqui. Exatamente. E uma das perguntas que a Maria fez era se dentro de cada terço tinha que usar só um vegetal. Não tem que usar só um vegetal.
nós podemos usar todos. Muitas vezes o que acontece é quando é uma sopa tipo da pedra, não é? Que vai tudo lá para dentro, depois não vai ter um sabor característico. E é muito mais impactante em termos de paladar nós conseguirmos dar sabores característicos às sopas como se fosse um prato, não é? Quer dizer, sopa disto, sopa daquilo. Sim, um abelhão-pato não é igual a vegetais a vapor, não é? São sabores diferentes que nós temos que ir ganhando sensibilidade. Pronto. Esse primeiro terço para a consistência está arrumado. Está e arrumado. Agora? Então agora temos o outro terço para dar sabor, onde aqui há um mundo. Porquê que eu digo isto? Há sim alimentos que nós estamos mais habituados a pôr, como a cenoura ou a abóbora. E eu digo cenoura ou abóbora porque são os dois boa fonte de beta-caroteno. Eu é por causa da cor. Eu gosto quando a sopa fica assim mais com aquela cor, ou da cenoura ou da abóbora. Mas estás a ver, pôr os dois vegetais ao mesmo tempo, eu acho que não faz muito sentido, porque em termos vitamínicos vão dar o mesmo, em termos de cor vão dar o mesmo, em termos de sabor não é igual realmente. Mas para que estar a misturar os dois quando podes nuns ter um sabor mais específico do que o outro? Depois tens a cebola e o alho francês, outra vez a mesma coisa, vão dar aqui também vitaminas muito parecidas. Tens o alho, que eu não acho que tenha que se pôr sempre o alho deve fazer parte da nossa alimentação, porque tem a alicina muito importante. Nunca uso na sopa. Pronto, mas cá está, eu acho que por vezes devemos usar, outras vezes não tanto, assim como a beterraba, como o aipo, como o funcho. Portanto, aqui quando entra o sabor, a resposta para a Maria é: não ponha tudo, se faz favor, escolha aqui algumas. E também poderia entrar, por exemplo, os cogumelos. Gosto muito de sopa de cogumelos, nabo e couve-flor. E depois tem que haver aqui o outro terço, que são os vegetais com fibra. Ou seja, são os verdes. São os verdes, são as espinafres, os grilos, as couves, a couve, que tanto pode ser por cima como pode ser lá dentro para dar cremosidade, os brócolos, por exemplo, couve-flor, e brócolos. relas esta parte? É que eu esta parte já não relo na sopa. Não? Pronto, essa não é a costumo passar, não? Sim, essa é E agora uma dúvida muito rápida: não acontece nada aos alimentos se os passarmos? Não acontece nada aos alimentos. A fibra continua lá, simplesmente está mais partida. Agora, a verdade é que também acho que essa é a melhor maneira, mesmo com crianças, acho que temos sempre que instituir, e eu gosto da regra do um sim e um não, portanto uma sopa passada e outra não passada. E também há aqui, por exemplo, os coentros entrariam aqui como uma base verde boa, até porque muda a cor, dá sabor, e aí normalmente é passado. Mas, por exemplo, a couve-coração, que tanto pode estar aos bocadinhos em cima, como umas rodelas de cenoura, é ótimo para a saciedade, para trincarmos, mas não esquecer que ela também pode fazer parte da base, se nós queremos tudo passado, mas queríamos dar alguma fibra que não mudasse a cor. Aquela história que estavas a dizer de manter a cor laranja, não é? Também é importante pensar nisso. E então vamos olhar para esta coisa de triturar a sopa. Tu aconselhas a deixar depois por cima os agriões ou os brócolos, ou passamos tudo? Olha, os agriões sem dúvida, as espinafres, as couves, os brócolos acho que já passados. Mas feijão verde, às vezes, assim aos bocadinhos. Exatamente, com a sopa muito de abóbora. Agora, também as leguminosas, porque as leguminosas, muitas vezes, há muitas famílias que não conseguem consumir de forma regular e elas... Tipo feijão? Feijão, grão, lentilhas, ervilhas, são alimentos que deviam ser consumidos diariamente ou pelo menos várias vezes à semana, e é uma forma eficiente e para manteres a consistência é colocar na sopa, mas deveria ser para trincar. Se é dentro da sopa, nunca mais do que uma chávena para 2 litros de sopa, também é importante. Boa dica. Há aqui ingredientes que não se devem misturar de todo. O que é que achas? Olha, portanto, nós numa sopa, a razão pela qual temos aquele 1/3 com fibra é porque nós queremos que a carga glicémica, portanto, a dose de sopa que nós vamos comer, o efeito que vai ter no nosso sangue em termos de glicémia, seja controlado. E nós sabemos que se a sopa for só de cenoura, vai ter muito mais carga glicémica do que se tivermos aqui uma sopa de mais doce. Cenoura com... Exato, até pelo paladar percebes isso. Sopa com feijão verde em cima, com espinafres, etc. Portanto, por isso, é essa a razão pela qual não pomos a batata, nem a doce, que é importante nós dizermos aqui. E também é a razão pela qual não fazemos sopa só de beterraba, não é? Claro. A não ser se a seguir formos correr uma maratona, talvez seja uma boa ideia. Portanto, eu acho que é por aqui que temos que pensar naquilo que talvez não faça sentido estar lá assim em grande quantidade. 1/3 está ótimo. E o azeite? Eu meto sempre azeite da sopa, não é? Mas no fim. Não pode ser... No fim? No fim, É sempre lá. no fim. Ups. Porque quando vais cozinhar a altas temperaturas, há compostos no azeite que vais estragar de alguma forma. Pois mesmo no fim, antes de servir... Olha, a melhor maneira é não colocar mesmo na sopa e colocar só no prato. Portanto, quando serves, isso para os miúdos até agir, ter as sementes e ter o azeite, eles próprios servem para pôr.
Ou então colocar no final, quando já vais pôr a sopa no frigorífico para guardar para os outros dias, aí sim, senhora. Depois tirar do lume, vá. Sim, mas ainda está quente, se puderes introduzir, já quando ok. ela... Ainda mais, deixa lá arrefecer. Sim, não se deve deixar arrefecer totalmente a sopa cá fora, atenção, que ela fica com prazo de validade mais curto, mas quando colocas num recipiente para pôr no frigorífico, já arrefeceu um bocadinho mais, junta-se uma colher de sopa, misturas, vai para o frigorífico, ou então no prato. Muito bem, falamos de sopa e da regra dos, espera lá, 3 terços. Consegui. A regra dos 3 terços. Consegui dizer o nome. Era uma dúvida da Maria, que enviou um e-mail para marianachaves@observador.pt. Se tiver dúvidas de nutrição, pode fazer como a Maria e fazê-las chegar aqui ao Aprender a Comer. Até para a semana, Mariana. Até para a semana, Nelson. Este programa tem o apoio do Continente. As novas refeições funcionais da cozinha Continente funcionam para todos. Feitas de raiz por chefes e nutricionistas com ingredientes frescos, estas refeições são práticas e saborosas e trazem benefícios concretos para o seu bem-estar. Se a vida passa a comer, então passemos a comer melhor. Continente. É de toda a gente.